Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar, por favor. Caríssimos, o que vai ser dito hoje costura bem a epístola e o evangelho de hoje. E eu considero que são reflexões bastante importantes e bastante reais, com consequências reais para nós hoje. Por isso, eu peço atenção. Vocês já são atentos, mas mais do que outras vezes. Nós frequentemente vemos católicos pertencendo a ambos os lados daquilo que pode ser classificado de correntes políticas, de esquerda e de direita. Afirmarem que Jesus apoia as suas posições, de que Jesus estaria aqui manifestando junto conosco, de que Jesus estaria aqui defendendo a liberdade, de que Jesus estaria certamente dando razão para todos os meus sentimentos e visões em questões de política. Mas a verdade honesta é de que não, Jesus provavelmente não estaria, e de que ele não escolhe lados na maioria das disputas políticas. A política se tornou extremamente emocional, extremamente passional em nossos dias. A mera afirmação de que você não está de acordo com alguém em alguma questão fomenta explosões irracíveis e passionais na esfera privada ou em manifestações públicas. A única razão pela qual essa pessoa não está de acordo comigo é porque ela é um racista, ou porque ela odeia esse país, ou porque ele é um mimado, ou ele é um fascista, ou ele então é um comunista, um preguiçoso, etc. Ambos os lados demonizam o outro de modo intensamente passional, ao invés de procurar ver com clareza os acontecimentos de nossa época, com que os papas e a igreja ensinaram durante 2 séculos. O antiliberalismo, o antimodernismo, o anticomunismo, enfim, toda a doutrina da igreja sobre estes assuntos nas suas encíclicas e atos do magistério. De verdadeiramente compreender e viver o combate dos papas em contínuo ao longo destes 200 anos, visando preservar o mundo e a igreja desses flagelos que hoje nos oprimem. De brotar em nós, com toda a docilidade, o desejo de conformar o nosso julgamento ao ensinamento constante dos papas. Conhecer bem as ideias que dirigiram os diferentes papas, sempre as mesmas, exatamente as mesmas, nas suas encíclicas ou nos seus atos de magistério, em conformidade constante com a tradição, ensinando todo o povo católico, ensinando quem não é católico, inclusive. E a partir daí, aprender como é preciso julgar a história, na continuidade do julgamento dos papas. Não ter nenhuma ideia pessoal que se afaste da doutrina católica, mas ser simplesmente fiel à verdade que a igreja ensina e que ela sempre ensinou. Não ser uma pessoa de 2 caras, como o liberal é, que se diz católico, mas que não suporta a verdade integral, nem que se condene os erros e os inimigos da igreja, tudo isso porque o seu absoluto é a liberdade. De modo claro, o tanto de paixão que nós colocamos em nossas ideologias políticas mostra que nós somos, e o quanto nós somos, incapazes de submeter nossa inteligência à luz da fé católica, das verdades reveladas ensinadas pelo magistério da igreja, pelos ensinamentos pontifícios constantes e fiéis à tradição dos últimos 200 anos. Isso manifesta um problema em nós quanto à fé, homens de pouca fé. De fato, finalmente, nós não temos para nós a convicção pessoal de que a doutrina da igreja seja plenamente capaz de responder de maneira concreta aos problemas políticos e sociais de nossa época. Finalmente, nós cremos que outras fontes, que não são o magistério da igreja, devem finalmente nos guiar diante dos problemas políticos e sociais de hoje. E de que finalmente outras fontes externas ao ensinamento da igreja devem ter a última palavra em questões de princípios políticos, econômicos e sociais, ainda que entrem em choque com os princípios constantes do magistério da igreja. Também mostra que somos incapazes de refletir sobre possíveis problemas que de fato são reais, levantados por quem defende outra posição que não é a minha. Conceder que outras pessoas possam ter razão ao criticar algum problema,
ainda que ela não defenda a minha visão das coisas, o meu modo de ver, isso não é sinônimo de cultivar um relativismo. Não significa afirmar que cada um tem sua parcela de verdade, de que a soma de todos os pontos de vista constituirá lá no final a verdade total. Não é nada disso. Não estamos dizendo que a somatória dos pontos de vista de cada um é que constitui a verdade. Significa simplesmente que eu posso não estar vendo algo, de que pode ser proveitoso levar em consideração um problema apontado por uma pessoa que não concorda com todas as minhas ideias. É um sinal de que não somos tão educados e bem formados como nós afirmamos ser. Sou frequentemente tomado por desprezo por aqueles que não agem como eu gostaria. Isso por si só deveria ser um sinal de que Jesus não está do meu lado nas disputas políticas, como eu afirmo que está. E Jesus também não está do outro lado. Jesus está acima de tudo isso. Jesus está acima da política. Jesus observa seus filhos do alto da cruz e vê que eles abrigam, que eles aninham em si mesmos esta ou aquela ideologia política. E esqueceram que ele lhes deu um novo mandamento. Eu vos dou um novo mandamento. Esse mandamento não existia antes. Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. É aqui que está a novidade. Como eu vos amei. Que também vós vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Não mais de qualquer jeito, não ao meu critério, mas como Jesus Cristo nos amou. E nós vamos ver como foi que ele fez isso. Nós não fazemos muito isso hoje em dia. Se encontramos alguém que não pensa do modo como nós pensamos que ele deveria pensar em política, ele é visto como um inimigo. Inimigo no sentido absoluto do termo, sobre o qual a caridade não recai, pelo qual eu não penso nada no que diz respeito à salvação da alma dele. Isso sequer surge no meu pensamento, porque eu estou tomado pelas paixões políticas. Sentimentos tribais emergem em nós. Nós pensamos, como é possível que ela não se preocupe com isso? Ou então é um inimigo da liberdade, ou então eles odeiam os pobres, ou então eles odeiam as minorias, ou então são inimigos do país. Pois bem, Jesus não estaria manifestando com você, ou aprovando sua manifestação, ou abençoando o seu lado político, ficando junto com você como um instrumento que você pode usar para vilipendiar e desacreditar seus oponentes políticos, sequer passando pela mente tratá-los com a caridade. Durante sua vida pública, seu ministério público, Jesus se manteve fora da política dos seus dias, e isso por boas razões. Ele veio fazer algo mais importante, algo que faz com que as nossas disputas políticas modernas soem como duas crianças brigando por pirulito. No capítulo 13 do Evangelho de São Lucas, alguns tentam colocar Jesus numa situação que o forçasse a fazer um pronunciamento de cunho político. Alguns homens vêm falar com Jesus e afirmam que Pôncio Pilatos cometeu uma atrocidade quando matou galileus que estavam realizando um culto religioso. Jesus pegou um cartaz e começou a reivindicar que vidas galileias importam? Ou de que devemos defender a liberdade religiosa a todo custo? Ou de que devemos lutar para pôr fim à truculência militar? Não, nada disso. Ele simplesmente afirmou: pensai vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido tais coisas? Não vos digo. Antes, se não vos arrependerdes, todos perecereis de igual modo. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, pensais que foram mais culpados do que todos os outros homens que habitam em Jerusalém? Não vos digo. Antes, se não vos arrependerdes, perecerei todos do mesmo modo. Jesus simplesmente observa que todos os que haviam morrido eram pecadores, de que todos nós também somos pecadores, e de que se nós não nos arrependermos e não mudarmos nossos caminhos, nós também iremos perecer todos. Essa é uma afirmação tão profunda que nós frequentemente falhamos em compreender o que Jesus Cristo quer dizer com isso. E podemos ficar perplexos com a resposta de Jesus. Por que Jesus não se pronuncia a respeito dessa injustiça de Pilatos?
Porque ele simplesmente passa por cima da questão, conclama todos os que estão ali presentes ao arrependimento dos seus pecados. Por que ele se isenta? Nós reconhecemos que devemos nos arrepender e corresponder à graça de Deus. Mas afinal de contas, não é necessário também lutar para pôr fim às injustiças e à tirania? Pois bem, a dura verdade é de que todos esses problemas, em política, na vida social, em economia, são o resultado das pessoas se recusarem a se arrepender e a cortar com o pecado. Essas questões não são questões separadas. Pecado e política não são questões separadas. Se Jesus, ao invés de responder como ele fez, tivesse iniciado um movimento para pedir justiça por esses galileus que foram mortos injustamente por Pilatos, exigir que Pilatos respondesse por seus crimes, nada teria mudado. O ciclo de ódio teria simplesmente continuado. Roma fez isso aos galileus, então a Galileia retalha. O que faria Roma responder? E assim por diante. E o ciclo de ódio seguiria adiante e jamais acabaria. Ao invés disso, a mensagem ao longo de todo o Evangelho é muito clara. A resposta, mesmo para aqueles que cometeram contra nós uma injustiça, mesmo para aqueles que nos prejudicam na esfera política e social, é o perdão e o amor. É São Paulo na epístola de hoje. Uma vez que Deus estendeu o seu perdão para todos nós, quando ainda éramos pecadores e inimigos dele. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como foi que Jesus nos amou, sofrendo e nos perdoando quando ainda éramos seus inimigos? Atenção, é necessário refletir nisso. Enquanto isso não for aplicado, nossa sociedade adentrará mais e mais na polarização e no caos. Amai os vossos inimigos. Ódio, desprezo, retribuir dor por dor, retaliação por retaliação, nunca irá quebrar o ciclo de caos no qual a humanidade está colocada. A resposta deve ser perdão e amor. Amor católico, a preocupação com a união das almas com Deus, pela fé na doutrina católica, pela caridade. Lógico que iremos perdoar nossos inimigos políticos, mas somente se eles se arrependerem de sua ideologia perversa, se prostrarem e reconhecerem todo o mal que causam por pensarem corretamente. E nós nos espantamos que as coisas tenham se tornado mais polarizadas ao longo dos últimos anos. Nós parecemos nos encontrar numa ignorância profunda do conteúdo do Sermão da Montanha. Se o que é dito aqui causa estranhamento, se não soa como uma coisa obviamente católica, então temos um problema. Não há mais espaço para a graça, não há mais exemplo de sacrifício, não há mais vida interior que é a alma de todo apostolado, não há mais benevolência. É exatamente todo o oposto do que São Paulo fala nas suas epístolas, da primeira à última. Dizia para os escravos: obedecei vossos senhores, ainda que os cruéis. Ainda que os cruéis. São Francisco de Sales, que era, não no sentido da Revolução Francesa, mas um cidadão da Savoia, e que, portanto, tinha relações políticas com o Duque da Savoia. Também tinha excelentes relações com Henrique IV, rei da França, que era inimigo do Duque da Savoia. São João Bosco tinha excelentes relações, sem ceder nos princípios e sem iludir pessoas que eram maçônicas, que pertenciam à maçonaria. Uma vez um maçom perguntou para São João Bosco se ele estava excomungado por causa disso. E São João Bosco via que a resposta era delicada. Ao mesmo tempo não poderia iludi-lo, mas não podia dizer que estava tudo bem. Mas também era necessário proceder com cautela, porque disso talvez dependesse, no modo dele falar, a salvação da alma daquele maçom. E depois de tempos e tempos e tempos de São João Bosco sem responder, quando ele insistiu mesmo, Dom Bosco disse: eu não encontrei nenhum autor que pense diferente, que justifique o que o senhor faz. Veja a delicadeza de resposta. Como é diferente o modo como nós tratamos os nossos inimigos políticos, mesmo quando eles fazem coisas que são francamente contrárias à igreja. Quando São Pio X, ainda pároco,
colocou à disposição uma lista para as pessoas da paróquia, do território da paróquia, se inscreverem para ele visitá-las. Isso incluiu protestantes e maçons e judeus. E pessoas começaram a estranhar isso e foram falar com o bispo, e o bispo chamou ele, dizendo: veja, algumas pessoas estranham que isso aconteça. Ele disse: veja, excelência, se o senhor quer que eu pare, eu posso fazê-lo por obediência, mas eu peço que o senhor escreva isso, por favor. Não, veja, não creio que seja necessário. E São Pio X disse: pode ser que eles não se convertam ainda, mas pelo menos eles terão outra ideia da Igreja Católica. Vejam com que diferença São Paulo e os santos tratam aqueles que se opõem às nossas ideias, ainda que ideias das quais depende a salvação das almas. O nosso compromisso tem sido de derrotar a agenda do outro lado. Precisamos de gente no governo que irá se candidatar por nossos princípios, que nunca irão se comprometer com o inimigo, porque se comprometer com o outro lado é mal, e ceder nos seus princípios é pior ainda. A verdade é que Jesus Cristo nos deu um novo mandamento. Algo que era novo, que não existia no mundo antes. Eu vos amei uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós vos ameis uns aos outros. Por que isso é tão difícil de compreender? Pessoas dessa ou daquela ideologia política, ainda que estejam no erro, do liberalismo, do comunismo, de qualquer outra ideologia, ainda que devam ser retificadas no momento conveniente sobre seus erros, erros que de fato fazem mal para o mundo, para a igreja e para as almas. Eles também são almas. Sobre a cabeça deles também tem o sangue de Jesus Cristo. Cristo morreu por eles, sendo eles inimigos de Jesus Cristo ainda. Muitas dessas pessoas propõem soluções erradas e perniciosas por causa de suas ideologias erradas. Mas elas criticam muitas vezes problemas que de fato são reais e para os quais pode ser que eu não esteja dando um peso justo. Estamos aqui todos de acordo em rejeitar o feminismo, por exemplo, com seus princípios e aplicações, mas eu posso garantir que ao longo de mais de 8 anos de sacerdócio e 36 anos de vida, eu pude ver um bom número de casos de mulheres que de fato sofriam pesadamente na mão de esposos cruéis e egoístas, por toda a vida, de filhas que presenciaram por toda a vida pais que tratavam suas esposas de modos que eram todos os modos menos de modo dignamente cristão. Talvez seja um problema pelo qual se dá pouca importância, porque são queixas de feministas, são problemas reais, ainda que elas proponham soluções erradas para esses problemas. Também pude, por outro lado, presenciar escolas em que reinava um sistema pedagógico catastrófico, uma real selvageria, sob a desculpa de libertar os alunos de um sistema de ensino obsoleto, legalista, pessoas que defendiam sistemas pedagógicos progressistas e que resistiam em reconhecer que seus princípios e seus métodos são um fracasso. E por que faziam isso? Por que resistiam assim? Porque toda observação à vista, isso é coisa de reacionário. A verdade é que ainda que essas pessoas estejam erradas, ainda que seja por malícia, talvez, nós ainda somos chamados a amá-las e a rezar por elas, ainda que elas tenham malícia. São Paulo, na Epístola aos Romanos, diz: Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E assim Jesus Cristo espera que nós amemos nossos inimigos, porque Ele nos amou quando ainda éramos seus inimigos. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos de vosso Pai que está nos céus. Se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazeis, o publicano também não faz o mesmo? Se saudardes unicamente vossos irmãos, que fazeis demais? Os publicanos também não fazem assim. Pilatos foi visto por muitos como um inimigo dos judeus, um tirano que causou injustiça e miséria. Mas Jesus os lembrou, aqueles judeus, de que eles não eram melhores do que seus inimigos políticos. Cuidai vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas. Não, vos digo, antes, se vós não vos arrependerdes, perecerei todos do mesmo modo. Somos todos pecadores que devemos nos arrepender. Se abandonarmos nossas injustiças, nossos pecados e violações contra os mandamentos, se fizermos penitência, então o mundo será um lugar melhor. Não por causa deste mundo,
mas para que facilitadores de pecado desapareçam, para que este mundo tenha menos impedimentos para a salvação das almas e para a glória de Deus. Se nos preocuparmos mais com as pessoas, porque elas têm o sangue de Cristo sobre suas cabeças, porque elas têm uma alma imortal, pela qual Jesus Cristo derramou o sangue dele por elas, ao invés de nos preocupar em estabelecer uma agenda política, ou estabelecer um governo, ou derrubar a agenda política do nosso inimigo, os problemas reais das pessoas seriam muito mais diretamente resolvidos. Catolicismo não diz respeito a seguir uma agenda política específica, visando isso diretamente em primeiro lugar. E daí o bem será feito às almas, porque do contrário o catolicismo não será capaz de salvar as almas por sua vitalidade própria. Não. O catolicismo foi feito por Deus de tal modo que ele, o catolicismo, é capaz de prosperar nos mais diversos ambientes políticos. Jesus disse: ide por todo o mundo, fazei discípulos em todas as nações. Isso quer dizer que os católicos devem ir por todos os lugares do mundo, que eles entrariam em culturas diversas e, portanto, em situações políticas diversas. O catolicismo é capaz de manifestar toda a sua vitalidade, existindo e prosperando em monarquias, ou sob uma opressão comunista, em repúblicas constitucionais liberais, ou mesmo em anarquias, ou no meio de uma guerra civil que se arrasta por décadas, ou sob ditadores. O catolicismo é capaz de salvar a alma e de prosperar em qualquer um desses meios. A primeira meta, o primeiro alvo do catolicismo não é de estabelecer, onde quer que chegue, este ou aquele governo. O catolicismo diz respeito em mudar os corações um a um de cada vez, e a partir daí o mundo mudará. O catolicismo não diz respeito em mudar o mundo por meio da política de uma vez. Os corações podem ser mudados e direcionados por Deus para Ele, apesar de qualquer forma de governo que esteja no poder. E Deus, ao longo da história, conduzirá o gênero humano até onde Ele, Deus, quer que o gênero humano chegue, apesar de sistemas políticos que vêm e vão. Lembremos-nos de que Jesus viveu numa época em que o general romano podia crucificar injustamente quem quer que ele quisesse. Havia uma tirania crescente. E Jesus falou bem pouco disso. De fato, quando perguntado, respondeu que devemos assegurar o pagamento dos impostos justos. Dai a César o que é de César. O sistema político no qual Jesus viveu teria feito muito de nós gritar revolução, começar a formar grupos e iniciativas políticas. E Jesus passou por cima de tudo isso, porque estava preocupado com coisas mais importantes. Coisas que haviam criado esses problemas políticos, que não são nenhuma outra coisa além do mal dentro dos nossos corações. Não é que Jesus não se preocupe com a injustiça e o sofrimento do mundo. O seu coração ficou profundamente apertado quando viu a morte. Derramou lágrimas diante do túmulo de seu amigo Lázaro. Ficou compadecido diante das lágrimas da viúva de Naim, que havia perdido seu único filho. Quando viu um homem que estava paralítico por 38 anos. E ele se esforçou para aliviar os que sofriam. E disse: ide e não peques mais, com receio de que não te aconteça coisa pior. Eu pergunto, o que é pior do que ficar paralítico por 38 anos? O pecado e o inferno, é óbvio. Este é o problema. O pecado e o inferno. Se Jesus Cristo sabia disso, ele via que havia o caminho para pôr fim definitivamente a esses problemas sociais e políticos. Não estava na organização política para fazer frente a uma agenda do oponente e manter um ciclo vicioso na luta política. Se ele quisesse, ele podia ter nascido como filho de César Augusto e colocar ordem em todas as instituições políticas corruptas do seu tempo. Isso nunca teria funcionado. São Luís IX, Santo Estevão da Hungria, nunca conseguiram reformar suas cortes, nas quais havia muitos problemas. O único modo de mudar o gênero humano é mudando os corações um a um. Uma vez um jornal conhecido de Londres, o The Times, perguntou a vários personagens famosos qual era o problema do mundo. E eles foram respondendo. E um deles respondeu: prezado senhor, eu sou o problema. Assinado Chesterton. Mas quando se entra em política, são muito poucos os que têm essa noção das coisas. É sempre o outro lado que causa sofrimento e dor. O meu lado político é sempre uma força para o bem. Mas se queremos mudar o mundo, sou eu que devo me arrepender e fazer penitência. Eu tenho colaborado com a injustiça, o egoísmo,
e o ódio que percorre o mundo. Não é verdade que se todos pararem e escutarem você e como suas ideias políticas devem ser aplicadas, então o mundo será iluminado por um novo sol. Nenhuma agenda política ou forma de governo é um salvador. Jesus Cristo é o Salvador. Salvai-nos, Senhor, perecemos. Não nossa habilidade de governar um barco, Senhor. Perecemos. A situação é extrema demais. E todos devem parar e ouvir Jesus Cristo e não você. E o que Jesus Cristo disse é: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ide, fazei discípulos de todas as nações, em qualquer cultura, que esteja sob qualquer regime político, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós católicos devemos lembrar que os evangelhos vêm primeiro, a igreja vem primeiro, Deus vem primeiro, a política vem depois. Se nossas metas e aspirações políticas colapsarem, não é o fim do mundo. O Evangelho de Jesus Cristo continua sendo ensinado pelo mundo. Missionários continuam ensinando o Evangelho de Jesus Cristo em qualquer meio, em qualquer cultura, sob qualquer governo, ainda os mais tirânicos. Católicos continuam confessando sua fé e amor a Jesus Cristo até o martírio. Os sacramentos continuam santificando as almas, nos meios políticos mais diversos. Eu amo meu país, mas amo mais a Jesus Cristo. Como diz o padre Garrigou Lagrange no seu livro As Três Idades da Vida Interior, a pátria não é Deus. Ela não nos pode pedir para amá-la acima de tudo, sacrificando-lhe nossa fé cristã. Há quem veria a ascensão de um governo que se opõe à religião católica e aos princípios da religião católica como se fosse o fim de tudo, não como uma oportunidade de difundir o Evangelho de Jesus Cristo, apesar dos obstáculos colocados por este governo específico. Se Jesus Cristo me perguntasse: conseguiria viver no mundo no qual seus pesadelos políticos se tornassem realidade? O que eu me responderia? Se a minha resposta é não, ou se eu hesito, então eu me coloco a mim mesmo como prioridade em relação a Jesus Cristo. Se você se preocupa mais com política do que com os evangelhos, transmitidos pelos ensinamentos pontifícios fiéis à tradição desses últimos 200 anos em questões de política e social, então você se encontra numa profunda desorientação quanto à razão da existência humana. O que se supõe é que os evangelhos nos mudem, não somente nossos inimigos. Se política interessa mais, então não somos melhores do que aqueles que pegaram espadas contra Roma, ao invés de ajudar Roma a se tornar a maior nação cristã da história. A verdade é que se Jesus Cristo viesse hoje, ele não compartilharia das suas visões políticas de direita ou de esquerda, nem as do seu oponente de esquerda ou de direita. Ele diria que o problema real é o pecado, do qual devemos nos afastar e nos desapegar, e fazer penitência, porque foi isso que ele falou para aqueles que o questionaram sobre as injustiças políticas de Pilatos no seu tempo, e de que esse é o primeiro problema que deve ser resolvido. Ele diria que se você deve se renunciar a si mesmo, carregar sua cruz todos os dias e segui-lo, de amar seus inimigos também em política, conforme está no Sermão da Montanha. É isso que irá mudar o mundo, e não exigir que eles façam meia-culpa público, ficando de joelhos aos seus pés. As pessoas frequentemente têm a necessidade de que Jesus esteja do lado político em que elas estão. Assim elas podem se ver moralmente superiores. Jesus sustenta a minha posição, então você deveria estar envergonhado de pensar assim, você deveria se arrepender. Mas quando lemos os evangelhos, vemos que nós não podemos nos ver moralmente superiores a ninguém. Somos todos parte da injustiça e do mal do mundo. Somos todos pecadores. E não podemos corrigir os problemas do mundo fazendo aprovar os projetos políticos que nós defendemos. Cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido assim? Não vos digo. Antes, se não vos arrependerdes, todos perecereis igualmente. Mas os evangelhos também dizem que nós somos amados por Deus mais do que nós podemos conceber. De que Jesus Cristo nos chamou para segui-lo e de fazer parte da solução. Jesus Cristo não está do lado da esquerda ou da direita. Quando procuramos reivindicar Jesus Cristo para uma certa agenda política, a verdade é que nós o diminuímos. Jesus Cristo está acima das disputas políticas. A verdade é que o trabalho que Jesus Cristo realiza nos corações termina por fazer com que nossas disputas políticas sejam vazias e estéreis, sobretudo a longo prazo. A sua obra de redenção
é que fará este mundo um mundo melhor. Devemos ser francos e reconhecer que se realmente queremos mudar o mundo, então não devemos recrutar Jesus Cristo para nossos partidos políticos, para nossas ideias em política, mas ao invés disso de nos juntarmos ao partido de Deus. A nossa meta deve ser a de difundir o Evangelho de Jesus Cristo à nossa volta, não a de implementar uma agenda política, não a de derrotar a agenda política do outro, em primeiro lugar. Também devemos ser claros aqui. Quando um sistema de governo procura implementar uma agenda de extermínio racista, por exemplo, como aconteceu nos campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial, é evidente que um católico não pode ficar impassível diante dessas atrocidades. Ele tem que fazer o que for possível diante de Deus para pôr fim a essas injustiças políticas, como a Igreja fez durante a Segunda Guerra Mundial, recebendo pessoas em conventos e mosteiros para abrigá-las da SS e do exército nazista, ajudando pessoas a escapar da morte, etc. A Igreja também nunca ensinou que católicos devem ficar inteiramente alheios à política, que nunca podem ou devem ter cargos no governo, ou nunca ter convicções políticas conformes à doutrina católica. Nós não vivemos num mundo perfeito, e às vezes os católicos são chamados por Deus, pelas circunstâncias, a lutar por certos valores na arena política. O que sempre afirmamos é que frequentemente aqueles que adentram a arena política perdem de vista o que é imprescindível e o que é mais importante, e colocam seus posicionamentos políticos no mesmo nível dos ensinamentos de Jesus Cristo, ou pior, num pedestal maior. Se acreditamos, ainda que de modo sutil, que nós que temos todas as respostas para os problemas do mundo, e a resposta não é o Evangelho, então colocamos Jesus Cristo em segundo lugar, e estamos adorando nossa própria inteligência, na verdade. Talvez alguém esteja lutando na arena política por boas razões. Isso não é pecado, longe disso. Mas lembre-se, esta não é a última coisa. O reino de Deus virá. Venha a nós o vosso reino, ele virá. Seja feita a vossa vontade, a vontade de Deus será feita, independentemente de você vencer a batalha política ou não. O poder do catolicismo é de que ele independe desta ou daquela forma de governo ou de cultura para existir. O catolicismo prosperará na melhor e na pior época da história do mundo. Se compreendemos isso, então a consequência natural é de que estejamos em paz com aquilo que acontece no mundo e tenhamos fé no governo que Jesus Cristo tem das coisas e não nos perturbemos, homens de pouca fé. O pior homem pode assumir o controle de um governo, instituir uma tirania, usar disso para realizar todos os tipos de males. O Evangelho continuará adiante e gritará vitória para cada coração que ele conquistou, um depois do outro. Se isso não nos dá paz, e o pensamento de viver numa realidade política daquela que eu defendo, ainda que seja objetivamente injusta e anticatólica, se isso torna a minha vida impossível, então é necessário nos perguntarmos pelo que eu estou realmente vivendo. Estou vivendo primeiro pelo reino de Deus, pela igreja ou para mim mesmo? Jesus Cristo não se envolveu com questões políticas porque ele veio lidar com problemas mais fundamentais, com aquelas causas da maioria das nossas crises políticas, o pecado. A humanidade está doente. Nós somos egoístas, gananciosos, orgulhosos, luxuriosos, temos todos os tipos de vícios. Usamos trajes indecentes em público, pior ainda em praias e piscinas. Nossa preocupação é de ter um carro, um relógio que faça minha apresentação pública diante dos outros. Levo meu namoro de modo mundano, meu casamento sem compromisso. Quando é questão de me vencer para salvar meu casamento, educar meus filhos, me formar na vida verdadeiramente cristã, então me desculpo com toda a minha fraqueza, mas não uso da mesma indulgência para com meu marido ou minha esposa. Fraudes financeiras, embriaguez, ódios, covardia em viver como católico onde quer que seja. O que é necessário é nos mudarmos por dentro, senão pereceremos todos do mesmo modo, ainda que tenhamos derrotado a agenda política do meu oponente. Jesus veio escrever sua lei nos corações das pessoas. A oração da coleta da missa de hoje é muito clara. Padecemos muitas coisas por causa de nossos pecados. Releiam a coleta da missa de hoje, à luz disso tudo aqui. São os nossos pecados finalmente a raiz dos males que sofremos na esfera política também. Na realidade, a nossa tentativa de tornar o mundo um lugar melhor pela política
só tornou o mundo um lugar mais dividido. Devemos focar nas coisas de Cristo primeiro, e tudo mais nos será acrescentado. É o Sermão da Montanha. Este sempre será o melhor modo de corrigir o que está errado com a humanidade. Clamar a Jesus Cristo, não a uma agenda política, dizendo: Senhor, salvai-nos, perecemos. É Jesus Cristo que é capaz de salvar-nos de perecer, porque só Ele pode perdoar nossos pecados, não a política. E os nossos problemas políticos têm suas raízes no pecado. A verdade é que se Pilatos cometeu a brutal injustiça de condenar Jesus Cristo à inocência em pessoa, sabendo que ele estava sendo injusto, não encontro nada para fazer com este homem. Ele reconheceu. A verdade é que se a providência usou dessa brutal injustiça, é porque era necessário que Jesus Cristo sofresse por causa de pecados. Em última instância, foram os pecados que levaram a providência a permitir que Pilatos cometesse essa injustiça. Se nós não tivéssemos pecado, se Adão e depois dele todos nós não tivéssemos pecado, não haveria injustiças em política. A política é injusta por causa dos nossos pecados. É uma punição dos nossos pecados. E não só para os nossos inimigos. Este sempre será um modo de corrigir o que está errado com a humanidade. Clamar a Jesus Cristo. Ele é o Salvador. Dizendo: Senhor, salvai-nos. Estamos perecendo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.